Infelizmente, existe uma ideia muito comum entre algumas pessoas de que estudar doutrina não é importante. Geralmente, essas pessoas dizem assim: eu preciso apenas amar a Jesus. Mas e se eu te disser que amar verdadeiramente a Jesus é impossível sem estudar as doutrinas bíblicas? Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Bem, vamos começar com a definição de doutrina. Podemos definir doutrina como aquilo que a Igreja de Jesus Cristo acredita, ensina e confessa, com base unicamente na palavra de Deus. Em outras palavras, doutrina é aquilo que a Bíblia ensina e se a Bíblia ensina, a Igreja de Cristo confessa. Porém, em nossos dias, existe um certo preconceito quando falamos de doutrina e de estudo teológico. Algumas pessoas pensam que doutrina são usos e costumes, outras pessoas pensam que a doutrina mata a fé das pessoas, algumas pessoas acreditam que basta ler a Bíblia de forma isolada, ignorando a reflexão teológica, ignorando a história da igreja. E é claro, essas são concepções erradas de pessoas que foram ensinadas de forma errada. O ponto que eu quero levantar aqui com vocês é que o estudo das doutrinas bíblicas não é algo somente para especialistas. O estudo das doutrinas bíblicas é um alimento sólido para o povo de Deus. É estudando as doutrinas bíblicas que seremos protegidos das heresias, de interpretações especulativas, e a nossa fé irá cada vez mais ser fundamentada na palavra de Deus. Então, eu quero apresentar 5 razões do porquê é importante estudar as doutrinas bíblicas. Em primeiro lugar, é importante nós estudarmos doutrinas bíblicas porque ela nos protege contra as heresias e os erros doutrinários. A história da igreja nos mostra que a verdade bíblica fortalece a nossa fé, enquanto que o erro nos enfraquece espiritualmente. A nossa fé deve estar fundamentada na palavra de Deus e não em achismos e modismos. Sem o fundamento sólido das doutrinas, nós passamos a acreditar em mitos, em mentiras, em invenções humanas e podemos perceber essa realidade em nossos dias. As pessoas têm baseado as suas convicções não no que a Bíblia diz, mas naquilo que foi aceito culturalmente, ou muitas vezes naquilo que ela acha, mas sem nenhum discernimento bíblico. Em segundo lugar, é importante nós estudarmos doutrinas bíblicas, porque são elas que vão nos fazer ter maturidade, e é através da palavra de Deus que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. O verdadeiro estudo teológico nos faz crescer em piedade e é usado pelo Espírito Santo para a nossa santificação. Em terceiro lugar, estudar doutrina é importante porque nos ajuda a tomar decisões segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas ficam pedindo direção de Deus para algumas decisões, sendo que muitas vezes a vontade e a direção de Deus já estão reveladas em sua palavra. Basta nós a estudarmos para saber qual é a vontade de Deus. Quando temos uma cosmovisão sólida, formada por doutrinas bíblicas, todas as áreas da nossa vida são influenciadas por essa cosmovisão, inclusive as nossas tomadas de decisão. É como se tivéssemos uma bússola nos guiando. Em quarto lugar, é importante estudar a doutrina porque é ela que vai fundamentar a nossa adoração. Meus irmãos, quanto mais refletimos sobre quem Deus é, mais somos levados à adoração. Muitas pessoas criam um Deus na sua cabeça e adoram esse Deus achando que é o Deus bíblico, mas na verdade estão adorando um ídolo. Não podemos adorar ou amar a um Deus que não conhecemos. Então podemos dizer que a ignorância quanto às doutrinas bíblicas leva à idolatria, à adoração de um falso Deus. Conhecimento das doutrinas bíblicas e amor a Deus estão intimamente ligados. Não dá para separar uma coisa da outra.
Em quinto lugar e último lugar, estudar doutrina é importante porque preserva a unidade da igreja. As doutrinas essenciais da fé cristã são a base para a nossa unidade. Não há verdadeira unidade sem a verdade. O estudo das doutrinas bíblicas nos ajuda a entender o que é fundamental, ou seja, o que é necessário para a salvação, do que é secundário, coisas que temos a liberdade e que não vai interferir na salvação ou ferir a integridade do evangelho. Meus queridos, a palavra de Deus nos foi dada para ser examinada, amada e obedecida. Se realmente quisermos viver para a glória de Deus, nós devemos estudar a palavra de Deus, e isso significa que devemos estudar as doutrinas bíblicas. Quando uma pessoa negligencia o estudo da Bíblia, ela está se sentenciando a viver uma fé superficial e uma fé vulnerável. Quando estudamos a Bíblia, nós ficamos mais maduros na fé e isso vai produzir igrejas mais saudáveis. Eu espero que esse vídeo te induza a mergulhar na palavra de Deus, a amar a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até a próxima.